Deus abençoe a sua vida nessa segunda-feira. Hoje nós vamos iniciar uma nova série aqui no nosso devocional que vai se chamar Saindo do Deserto. Saindo do sofrimento, da dor, daquilo que você não gostaria de estar vivendo. Como sair dessa situação? Como sair desse deserto? Nós vamos falar sobre isso hoje. Antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para você receber todos os nossos devocionais. Deixa aqui os seus comentários, participa junto conosco e compartilha com alguém que você quer muito que seja abençoado. Hoje, no primeiro episódio da série, nós vamos falar dos dois tipos de deserto. Nem todo deserto é igual, nem todo deserto é pelo mesmo motivo. Na Bíblia nós vemos algumas pessoas que foram conduzidas ao deserto ou tiveram que fugir para o deserto. Eu vou dar dois exemplos de cada. Primeiro, o deserto que nós provocamos. Tem muita gente que hoje está vivendo dias ruins como consequência das suas ações. E o mais triste não é nem isso. O mais triste é quando a pessoa não reconhece. O mais triste é quando a pessoa se vitimiza. Quando a pessoa ela não assume a responsabilidade para si, porque não tem como você sair do deserto, que possivelmente foi você que provocou. Nem todo deserto somos nós que provocamos, mas se for o caso, não tem como você sair desse deserto se você não reconhecer. Porque você, quando não reconhece que a culpa é sua, que você está naquela situação porque você provocou, eu falei que ia dar dois exemplos, mas já me veio outro aqui na cabeça. 3 exemplos. Então você não consegue sair, porque você não vai mudar. E você vai ficar nesse ciclo de atitudes que te mantém naquele deserto, naquele sofrimento. Seja no casamento, na família, saúde, finanças, qualquer área. Veja que, por exemplo, Abraão e Sara já estavam em idade avançada, Deus tinha prometido um filho, mas Sara ficou acelerada, ficou com pressa, e ela disse para Abraão ter um filho com a serva dela chamada Agar. Quando essa serva teve filho, ela começou a provocar a sua senhora, ela era funcionária de Sara, ela começou a provocá-la. Quando Abraão e Sara tiveram Isaac, o filho de Agar começou a zombar do Isaac. Até que chegou um dia que Sara mandou ela embora e ela teve que ir para o deserto. O deserto de Agar foi provocado por ela, porque ela não soube se comportar. Ela não soube lidar com o que ela tinha recebido. E muitas coisas, muitos desertos nós passamos porque não sabemos lidar com aquilo que está acontecendo. Lidamos da pior maneira possível. Outro deserto foi o de Jacó. Jacó foi para o deserto porque ele mentiu, porque ele enganou seu pai e teve que fugir para que o seu irmão não o matasse. Existem desertos que nós vivemos por causa das nossas palavras. Por causa, talvez, até de uma falha de caráter. Repito, o problema é quando a pessoa se vitimiza e não aceita isso. Aceite. Eu já vivi os meus desertos que foram culpas minhas. Eu vacilei, eu errei, eu tive que passar. Não adianta terceirizar, não adianta querer que alguém te salve. Ninguém vai querer entrar no seu deserto, principalmente se foi você que fugiu para lá. E terceiro, Moisés. Moisés foi para o deserto porque ele matou um homem na sua ira. Tem desertos que nós vivemos por causa de um momento de ira. Por causa de uma atitude impensada. Por causa de uma atitude, isso gera consequências enormes. Agora veja que no deserto de Agar, Deus mostrou um oásis quando ela se viu arrependida. No deserto de Jacó, Deus apareceu para ele em sonho, falando que seria com ele, que não iria abandoná-lo. No deserto de Moisés, ele aprendeu
o que ele iria usar depois, sendo governador do Egito, porque Deus apareceu para ele no deserto e falou, perdão, governador do Egito não, libertador do povo do Egito. Deus apareceu para ele e disse, vai lá e liberta o meu povo do Egito. Veja que Deus ele quer usar o seu deserto para o bem. O povo de Israel foi levado por Deus para o deserto, só que 40 dias se tornaram 40 anos. Então veja, às vezes Deus permite situações que aí nós não provocamos, nós não criamos, mas são necessárias antes de tomar posse da terra prometida. Por exemplo, antes que alguém possa dirigir um carro, ela precisa aprender a dirigir, não é? Tem lei para isso. Tem um documento, a CNH. Sem isso você não pode dirigir, porque não está preparado. O mesmo quando Deus tem uma terra prometida para nós, o caminho até a terra prometida é o deserto. É onde você aprende, onde seu caráter é forjado, as suas habilidades são forjadas, a sua fé, a sua comunhão com Deus. É onde você é preparado para tomar posse do que Deus tem para você. Não existe terra prometida sem deserto, não existe. Deus não dá nada para nós que não estejamos prontos. Porque a bênção antecipada se torna maldição. Agora, eu falei dos desertos que foram provocados pelo homem, pela própria pessoa, falei do deserto que Deus levou o povo, também tem o deserto do Senhor Jesus, que também foi o Espírito Santo que o levou para prepará-lo para o seu ministério. Então veja, a luta que você está passando, o sofrimento que você está passando, com todo respeito, pode ser culpa sua. Como eu já passei por situações que foram culpa minha. E se for, assume, muda, quebra esse ciclo. Agora também pode ser Deus que está te preparando. E se for Deus que está te preparando, não reclama, não murmura. Aquele povo reclamou, murmurou, não entrou na terra prometida, eles não passaram na prova. Se você está passando por uma prova, você precisa passar por ela. Com o perdão da redundância, você precisa ser aprovado. Guarda essas palavras com você. A luta, a dificuldade é boa quando você usa ao seu favor. Quando você usa ela para se preparar, para aprender, para não errar mais, para estar pronto. Eu posso falar também de José. José também passou pelo deserto. Foi escravo tantos anos, ficou preso tantos anos, injusto, só injustiça. Demorou 13 anos para ele ser justiçado, para ele receber a bênção de Deus para a vida dele. 13 anos, um deserto de 13 anos, vendido pelos próprios irmãos, escravo no Egito, uma terra que ele não conhecia ninguém, acusado de um crime que ele não cometeu. Mas quando ele assumiu o trono, e então sim, José era o governador do Egito, quando ele assumiu o governo do Egito, ele estava preparado. Ele não fez nenhuma faculdade de administração ou de liderança, como hoje existem tantos cursos para isso. Não. Ele aprendeu quando era escravo, ele aprendeu na prisão. Então esse deserto que você está passando está te preparando, te dando autonomia, está te dando autoridade para que um dia você assuma aquilo que Deus tem para você, se você for humilde para reconhecer isso. E se você olhar para si e dizer, não, isso aqui sou eu que tenho que mudar, isso aqui não é preparação de Deus, não, isso aqui é eu que cavei isso. Eu tô caindo numa cova que eu cavei, então eu tenho que fechar essa cova para não cair. Entendeu? Escreve aqui nos comentários se você entendeu. E agora eu quero orar por você, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Independente de qual seja o deserto que essa pessoa está passando, a misericórdia do Senhor não muda, ela se renova a cada manhã. E o Senhor tem para esta pessoa uma vida nova. Tenho certeza disso, não importa o erro que ela cometeu. O Senhor tem uma vida nova para ela, desde que ela se arrependa e deixe o erro. Ou aguente, suporte o processo. E assim, meu Deus, o Senhor venha honrá-la, abençoá-la e ser glorificado através dela. Que o Senhor dê força, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê paciência, que o Senhor ajude essa pessoa. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Se você não está no nosso grupo dos devocionais, entra pelo link aqui na descrição, é gratuito. E amanhã nós voltamos com o segundo episódio dessa série tão abençoada que vai mudar a sua vida. Até lá.